Duarte Costa, co-presidente do Volt Portugal. O Rui Fonseca, linha de pensamento. Duarte Costa, Volt Portugal. Bem-vindo também, Duarte. Uma nova geração de políticos é uma das vossas intenções, mas essencialmente que novidade é que gostavam de levar que o Parlamento não tem hoje? Olá, boa noite, Carlos. Boa noite às pessoas que nos ouvem. O Volt é um partido que verdadeiramente representa esta nova geração de políticos que querem trazer políticas baseadas em evidências científicas, políticas baseadas em boas práticas do resto da Europa, mais integração europeia, neste espaço decisivo para a governação portuguesa, o centro, o espaço entre o PS e o PSD. O Volt tem conseguido, nos últimos anos, fazer ouvir a sua mensagem com cada vez mais membros e pessoas que se interessam por uma renovação neste espaço. Nós sabemos que o PS e o PSD são partidos que estão no espaço certo de governação. Mas estão demasiado longe um do outro? Mas precisam de uma renovação. Nós achamos que precisamos de uma nova energia, de uma nova ambição neste espaço. Nós queremos que Portugal ambicione ser dos melhores na Europa, com salários como nos melhores da Europa e com serviços públicos também de alta qualidade. Para isso, é importante dizer aos portugueses que o centro não se esgota no PS e no PSD. Nós também acreditamos que a renovação política não deve ir para os extremos, portanto, não deve ir à direita do PSD, da Iniciativa Liberal, ou mais à direita, ou à esquerda do PS, do LIVRE, para mais para a esquerda ainda. O Volt é o partido que quer renovar a política neste espaço e já agora fazer aqui um comentário sobre este tema do voto útil, porque nós vemos muitas pessoas, eu hoje estive nas universidades a falar com vários alunos, que são vários círculos eleitorais que têm dificuldade em eleger. Votar nos grandes partidos, na AD, no PS, no Chega, significa eleger o deputado 50 de um desses partidos. Votar no Volt significa trazer uma nova energia à política que permite a esses dois partidos ter melhores propostas para, eventualmente, governar o país, com políticas baseadas em evidências científicas e mais integração europeia. Aliás, há várias propostas que o Governo tem falado que quer implementar aqui, mas que os nossos 5 eurodeputados no Parlamento Europeu têm estado a trabalhar. Por exemplo, a Via Verde para a imigração, embora a proposta do Volt seja mais digital e mais independente dos serviços consulares, que, na minha opinião, funcionam pior do que a AIMA, e uma série de outras mais-valias para garantirmos uma economia como as melhores da Europa, mas com serviços públicos também como os melhores também mais ao pormenor das nossas propostas. Eu tenho que interrogar o Duarte Costa, que ainda não falou nesta ronda do Volt Portugal. Duarte, tem várias propostas sobre a saúde a assentar, em particular, na questão dos cuidados de saúde primários. A minha pergunta é se o país tem profissionais e dinheiro que chegue para fazer o que o Volt considera importante. Sem dúvida, a saúde é um dos problemas que mais preocupa os portugueses. E nós temos aqui um problema que se agrava há décadas, ou seja, os últimos governos, apesar de gastarem mais dinheiro em saúde, nós hoje gastamos a cerca de 16 mil milhões de euros com o SNS, comparativamente com 3,5 mil milhões em 2015. Portanto, multiplicamos praticamente por 5, mas os portugueses sentem que o SNS não funciona necessariamente melhor. E isto é um legado de políticas que não têm a ambição de transformar o SNS num sistema verdadeiramente eficiente. A palavra de ordem para a solução para o SNS, para além de eficiência, é acesso. Neste momento, as pessoas não têm a garantia de ter acesso a uma consulta com o médico de família, com uma consulta de especialidade, às urgências e até mesmo quando ligam para o 112. E isto é verdadeiramente grave. Como é que nós podemos ter um SNS mais eficiente? Ou seja, um SNS que atende mais pessoas com menos custos. Isto é uma necessidade num país que envelhece e que tem uma população que cada vez vai precisar mais de cuidados de saúde. A primeira aposta tem que ser valorizar os profissionais de saúde. São os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros e os técnicos de saúde que garantem este acesso. Houve acordos recentes e tem havido... Mas é uma valorização que, na nossa perspectiva, não é só uma questão remuneratória. Nós temos que ter carreiras que permitem uma progressão não só pelos anos de serviço, mas pelo mérito e que valoriza esse esforço dos profissionais de saúde. Nós precisamos, por exemplo, de ter a possibilidade de ter formação continuada financiada pelo SNS. Isto é muito importante nas carreiras da saúde e precisamos ter um ambiente de trabalho e condições de trabalho mais dignas para que os profissionais de saúde queiram continuar no SNS, eu até diria retornar ao SNS, sobretudo os portugueses que trabalham na área da saúde e que foram para fora do país. A política do realismo, que é esta política que o Volt quer trazer entre o PS e o PSD, é uma política que traz propostas concretas que é possível cumprir. Duarte, precisamente, a saúde é um ponto de clivagem. Temos o PS claramente a colocar o foco no SNS e a AD, ainda que diga que a SNS é a trave mestra, a reclamar muito mais participação do privado e do social. Onde é que se coloca o Volt?
O Volt acredita que esta eficiência, esta boa gestão do SNS deve focar-se, por exemplo, em termos mais profissionais de saúde no SNS que já lá estão, mas que podem fazer funções que fazem falta. E há uma proposta concreta que eu lhe quero trazer aqui. No SNS existem milhares de médicos chamados tarefeiros não especializados. Ou seja, são médicos que terminaram a formação em medicina e não conseguiram a nota para ingressar na especialidade. Trabalham no SNS como tarefeiros, que é uma enorme ineficiência, porque estes médicos custam muito mais ao SNS. O que é que nós propomos? Um programa como o programa que já existe nas universidades para mais de 23 anos, em que estes médicos possam ingressar em carreiras onde há carência no SNS, que são justamente a medicina geral e familiar, a medicina interna, portanto, os centros de saúde e as urgências, e a saúde pública. Estes médicos teriam a sua carreira valorizada, obviamente sem demérito dos médicos que têm a sua especialidade já garantida, mas com isso conseguir mais atendimentos e uma redução dos tempos de espera para ter consultas. Por outro lado, duas propostas, com certeza, que os outros partidos, o PS e o PSD, não estão a trazer. Digitalização do SNS. Nós podemos ter, por exemplo, um agendamento automático de consultas para não termos estas filas miseráveis de madrugada nos centros de saúde, para termos os médicos a atender mais, sobretudo... E além disso? Para termos os médicos a atender mais e as pessoas a ficarem menos doentes e a precisar de urgências. E, finalmente, no longo prazo, nós precisamos de apostar na saúde preventiva. O Volt quer uma rede nacional de enfermagem comunitária que aposta na saúde mental e na saúde física, com rastreios regulares, com apoio dos cuidados primários, com, por exemplo, formação e prevenção de uma alimentação, para promovermos uma alimentação sustentável nas escolas e espaços de influência, para prevenir duas coisas: que as pessoas fiquem doentes e que depois pressionem o SNS por cuidados de saúde. E aumentem os custos que já são bastante elevados da saúde pública em Portugal. Eu queria alertá-los, vamos entrar para a última ronda, o tempo voa, como eu disse, temos pouco mais de 20 minutos, isto, portanto, desenvolveu. Duarte Costa, tenho ouvido aqui muitas interpretações de um país que deve procurar outros caminhos. O vosso é um caminho claramente progressista e numa série de propostas que faz em relação contra a violência doméstica, obstétrica também, o reconhecimento de famílias não monogâmicas, a autodeterminação de género. Isto parece-lhe que é uma mensagem que capta eleitorado em Portugal ou afugente? É uma mensagem progressista, é uma mensagem justa, é uma mensagem que trata as pessoas com dignidade, independentemente da forma livre como cada pessoa escolhe viver a sua vida. Eu quero aproveitar este tempo final do Volt para correr algumas ideias e fazer alguns apelos às pessoas que nos estão a ouvir. O Volt é um partido que, no seu pilar, é profundamente pró-Europa. Os portugueses que querem reforçar a União Europeia como um bloco geopolítico que funciona e que é capaz de resolver os grandes desafios que nós todos enfrentamos na Europa e que não os vamos conseguir resolver de forma solitária, cada país por si, ou nesta negociação de primeiros-ministros, é importante votar no Volt no dia 18 para reforçar e trazer um partido que traz os temas europeus na discussão dos temas nacionais como solução. Quero falar também um pouco da habitação. Esta é uma das grandes prioridades para o Volt. Nós não podemos estar nesta conversa de 50 mil ou 60 mil casas que o PS e o PSD nos arrastam. Nós precisamos de, em paralelo com construir casas, já aliviar esta pressão da crise da habitação. O Volt quer mobilizar cerca de 34 mil casas que neste momento estão construídas e estão paradas, ou na posse dos bancos, ou na posse do Estado, edifícios que devem ser reconvertidos, e nós queremos renegociar com estas entidades, sobretudo com os bancos, para disponibilizar estas casas. Nós queremos que, quando se constrói uma casa, quando se constrói um novo projeto imobiliário, por exemplo, eu hoje visitei o que está a ser construído na Avenida 5 de Outubro, com o projeto dos antigos terrenos da Feira Popular, é preciso que estes projetos contemplem 60% de habitação para a habitação pública acessível, e é possível que o Governo, por exemplo, crie uma via verde de licenciamento para estes projetos que trazem mais oferta acessível às cidades, para que não tenhamos que comprometer os nossos espaços verdes e que todos ganham mais casas e os promotores imobiliários conseguem ter o seu investimento de volta mais rapidamente. Muito bem. Eu quero terminar por dizer que trazer um partido novo entre o PS e o PSD, com esta nova geração de políticos, com uma visão europeia, significa reforçar o centro, sem deixar a política resvalar para os extremos e pôr o próximo governo a governar para as próximas gerações. Obrigado. O senhor já falou